Olha, com a taxa Selic em 15% ficou muito mais fácil de ser milionário. Eu vi que tem alguns vídeos no YouTube com temas mais ou menos assim, que são vídeos interessantes e que acabam traduzindo o pensamento de muitos investidores, que é mais ou menos assim. Agora que eu consigo ver meu dinheiro render 15% ao ano sem risco, então em 5 anos eu dobro meu patrimônio e, em menos de 20 eu vou estar milionário, mesmo começando lá de baixo. Olha, e aí nesse vídeo eu quero falar minha opinião sobre esse tema e te mostrar que não é tão simples assim. Eu vou tentar responder algumas perguntas como: será que a taxa Selic é 15% ao ano vai realmente te deixar milionário ou multimilionário? Será que esse é o melhor investimento hoje para você ver a sua carteira crescer, para você enriquecer? Como aproveitar esse momento de mercado para de fato você aumentar as chances de ver o seu patrimônio dobrar mais rápido? Vou responder as perguntas em breve, então presta muita atenção no que eu vou trazer, mas te convido para você responder elas aqui. O que você acha? Deixa aqui teu comentário e vamos lá pro vídeo, porque a primeira coisa que eu preciso trazer são os dois pontos de vista por trás da Selic mais alta. Para justificar o cenário que você sabe, né? Selic chegou a 15% ao ano, houve a decisão do Banco Central de aumentar ela e os motivos estão aqui. O primeiro é a inflação, que está acima da meta. Para o Banco Central, a meta da inflação é de 3% ao ano, que a gente está vendo uma inflação acumulada de 5,32% nos últimos 12 meses. E aí o que o Copom, que para contexto é o Comitê de Política Monetária, são economistas do Banco Central que se reúnem para definir para onde vai a taxa Selic, diz é o seguinte: olha, a inflação continua alta, não tem sinais satisfatórios de que vai cair, por outro lado a atividade econômica está forte, não está desaquecendo, ou seja, a balança está desequilibrada. Afinal de contas, uma Selic mais alta serve para frear o consumo, desacelerar a economia e também segurar a inflação. Tanto é que o que o mercado espera é que a Selic se mantenha em 15% ao ano na próxima reunião do Copom, e tem gente até que acha que pode aumentar um pouquinho mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque você que está assistindo esse vídeo está vendo os impactos de uma Selic mais alta. Se você é empresário, por exemplo, e tem algum projeto que você queira tirar da tua cabeça e colocar no papel, melhor, tirar do papel e colocar em prática, você pensa duas vezes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou alugar um novo escritório para o Clube do Valor e gastar 2 milhões na reforma, para que assim eu aumente a nossa capacidade de ter um time muito bom e ver essa empresa? Ou eu pego esses 2 milhões e deixo na renda fixa, sem risco nenhum, recebendo para cada milhão investido 150 mil por ano sem ter que fazer nada? O empresário pensa assim, mas a Selic mais alta não afeta só o empresário. Em casa, quem usa cartão de crédito, quem tem financiamento, seja imobiliário, seja consignado, quem vai no supermercado toda semana abastecer a casa, quem vai no posto de gasolina toda semana encher o tanque do carro, vê que as coisas estão mais caras, que a inflação ela tá ali. E isso é um dos motivos porque a Selic está mais alta. Só que o impacto vai além do consumo. A Selic também pesa e muito sobre a dívida pública. Cada ponto percentual a mais na Selic representa 55 bi adicionais em juros pagos pelo governo, isso segundo estimativas do próprio Banco Central. Aí com a dívida batendo 7,3 trilhões, o gasto anual com juros deve ficar na casa de 1 trilhão. E não me venha com essa de que tem que fazer uma auditoria da dívida pública. A pior coisa que o governo pode fazer é dar calote na dívida. Porque a taxa de juros vai para as cucuias, vai lá para cima e tudo piora. O governo ele tem que ter credibilidade, ele não pode mudar as regras, ele não pode não honrar os seus compromissos. Com o governo gastando muito e gastando mais do que arrecada, que é mais um fator que aumenta a inflação, o que a gente vê nesse contexto inteiro é uma enorme de uma bola de neve. Sabe a teoria da bola de neve? Que ela começa a cair pequenininha e vai rolando a montanha e vai aumentando e vira uma avalanche gigante. Isso está acontecendo e na prática o que a gente vê é mais dinheiro do orçamento indo para rolar a dívida e menos dinheiro disponível para investimento em outras áreas. E o corte de gastos que é bom, nada. Enfim, essa é uma das formas de você encarar e entender a taxa de juros onde está. A outra forma é de olhar sobre a cabeça e sobre o viés de um investidor, PFC, ou pessoa física comum, que muitos estão vendo a Selic onde está como uma oportunidade de investimento, porque na média investidor Tá pagando mais, eu vou deixar meu dinheiro ali sem risco, rendendo mais. faz sentido, a gente vê a Selic subir aí. No último ano ela subiu de 10,5% para 15%, e nesse período a gente viu também taxa de ativos pré-fixados ou dos títulos do Tesouro IPCA+, subirem também consideravelmente. Ou seja, independentemente do tipo de investimento de renda fixa, o fato é que eles estão com taxas mais altas do que 1, 2, 3 anos atrás. Aí eu volto para o gráfico que eu te mostrei nos primeiros segundos desse vídeo para te explicar o seguinte. Em teoria, investir uma taxa de 15% ao ano significa dobrar o capital em 5 anos. Então, se você tem 100 mil, eles viram 200 mil em 5 anos. Esses 200 mil viram 400 mil em mais 5 anos.
Enfim, em 17 anos você teria um rendimento composto de 1.160%. E se você já tem 1 milhão, isso aqui significa que esse 1 milhão vira 2 milhões em um prazo de apenas 5 anos. E aí tem muita gente que vê isso e pensa, pronto, tô feito na vida, é só deixar o dinheiro paradinho ali. Mas se você pensasse exatamente isso, você já teria parado de assistir o vídeo, não é o que eu quero que você faça, porque eu quero te trazer alguns contrapontos, algumas provocações para você tomar melhores decisões com a tua carteira de investimentos. E aí são 2 disclaimers importantes. O primeiro, eu não estou dizendo que investir no Tesouro Selic é ruim. Aliás, é muito bom para quem tem planos de curto prazo, para deixar tua reserva de emergência. Não é um mau investimento no longo prazo, embora tenham coisas melhores, mas para o cara que não tem tolerância ao risco nenhuma também, não tem muito que fugir disso. Agora, segundo disclaimer é que eu quero que você tenha consciência de que a lógica não é tão simples como eu acabei de mostrar, as coisas não são tão fáceis assim, ninguém vai multiplicar de fato o seu patrimônio por 2 em 5 anos ou por 4 em 10 anos sem risco nenhum e dobrando a riqueza, eu já vou te provar isso. Eu vou fazer isso falando sobre 3 fatores que você precisa levar em consideração. Fator número 1, com o Selic em 15% e uma alíquota de 17,5%, né? A proposta do governo é essa, a alíquota para imposto de renda sobre o rendimento do investimento como esse, aqueles 15% viram 12,38%, já cai. Na prática, isso aqui já significa que você não dobra o seu patrimônio em 5 anos, mas sim em 9. Esse é o primeiro fator. Segundo, inflação. A inflação em cima desse dinheiro. No passado a gente já teve inflação mais alta, mais baixa, na média e por aí vai. Se você olhar de 2017 até aqui dá pra ver bem esse fenômeno. Historicamente no Brasil, o IPCA, a inflação oficial, foi de 5,8% ao ano. Que significa que na média as coisas ficam 5,8% mais caro de um ano pro outro. Quer dizer, se há um ano uma Heineken no bar custava R$10, agora essa Heineken no bar custa mais ou menos R$10,58. Claro, isso é uma média, né? Tem coisas que ficam muito mais caras, tem coisas que ficam um pouquinho mais caras, tem coisas que caem o preço, mas sim, entendeu o ponto. Bom, nesse caso aqui, projetando essa inflação, o teu retorno real, ele cai para 6,61. O que eu vou te dizer é maravilhoso para o investimento sem risco. Porra, 6% ao ano acima da inflação sem risco nenhum, olha, é muito, mas muito alto. Claro que tem um detalhe, né? Se a inflação for na média 10, aí esse retorno real cai bastante. Mas trabalhando aqui com 6% ao ano, a gente está falando que você dobra o seu patrimônio em termos reais, não em 5, mas sim em 12 anos. E quadriplica ele não em 10, mas sim em 24. Isso tudo me leva ao terceiro ponto que você precisa levar em consideração. Só que antes desse ponto, cara, eu preciso te mostrar isso daqui. De 2017 para cá, a carteira de investidor que investe conosco rendeu acima do IPCA em praticamente todas as janelas temporais. Na maioria das janelas, ela também rendeu mais do que o CDI, que é o índice que replica quase que fielmente a taxa Selic. E eu não estou querendo dizer com isso que investir conosco é a solução para todos os teus problemas. Claro, eu vendo meu peixe aqui, na Clube do Valor, a empresa que eu fundei, onde a gente implementa tudo que eu ensino aqui. Mas não é meu ponto. Meu ponto é que eu quero te mostrar que dá para investir bem, mesmo com a inflação mais alta, mesmo com a taxa Selic mais alta, de forma a, no médio e no longo prazo, você superar o CDI, ou seja, ver a sua carteira render mais do que a taxa Selic. Um retorno ainda melhor do que o que eu te mostrei aqui. Esse investidor aqui, em alguns períodos, ali, final de 24, início de 25, viu a carteira perder do CDI. Só que no longo prazo, o CDI, essa linha amarela que a gente está pintando de vermelha, ficou muito abaixo da carteira desse investidor. Isso tem tudo a ver com o terceiro ponto que eu vou te mostrar. Só que antes, é claro, se você quiser entender melhor como é que funciona o nosso serviço, como é que a gente cuida da carteira dos clientes em Wealth, como é que a gente pode ajudar a investir melhor e mais, se você quiser entender isso de forma gratuita, com uma primeira conversa sem custos, em que a gente vai analisar a tua carteira, ver como é que você está investindo, te sugerir melhorias, como se fosse uma degustação do que é o nosso serviço, pode agendar uma conversa conosco, pegando o teu celular, a câmera dele e apontando para o QR Code que eu vou deixar na tela aqui. Uma reunião de graça para você entender como a gente pode te ajudar. E depois decidir, né, se tu quer nos pagar para a partir daí ter o nosso acompanhamento ou não. Beleza? Agenda mesmo. Aproveita que a gente está com vagas abertas. E enquanto você vai fazendo isso na nova aba que vai abrir, deixa eu trazer aqui para o terceiro ponto. A gente está falando aqui da taxa Selic, que hoje está em 15% ao ano, mas já esteve no passado próximo em 2% ao ano. Essa é uma taxa que varia, né? Esse grupo, o Copom, Comitê de Política Monetária, se reúne várias vezes por ano para determinar se ela vai subir ou vai cair. Então, investir numa Selic de 15% agora não é nenhuma garantia que o seu patrimônio vai render 15% ao ano para sempre, nos próximos 5, nos próximos 10 anos. E, historicamente, a gente vê que a Selic oscila de acordo com os ciclos da economia. E muitas vezes ela tem quedas vertiginosas, não costumando ficar mais de 2 anos no mesmo patamar, onde aí
eu estou pintando no gráfico. Então o que interessa aqui, quando a gente começa a fazer conta de taxa Selic para daqui a 5, para daqui a 10 anos, é entender quanto na média a taxa Selic rendeu acima da inflação. Por quê? Porque a taxa Selic é um instrumento de controle da inflação. Se a inflação começa a cair, a taxa Selic cai. Se a inflação volta a subir, a taxa Selic sobe. E aí nos últimos 15 anos, o que a gente tem é uma taxa Selic na média de 9,5%, aqui já descontado o imposto de renda, e uma inflação média de 5,8%, o que dá um retorno líquido real de 13,5% ao ano, o que nos leva para os nossos cálculos para um cenário em que você leva 30 anos para multiplicar o seu patrimônio por 2 em termos reais. Ah, Ramiro tá vendendo susto, né? Ele tá vendendo o serviço dele. Não, pior que não. Vamos lá, o Tesouro Selic é o investimento com menor risco da economia. E existe a lei universal do risco e retorno. Quanto menor o risco, menor o potencial de retorno. É por isso que no longo prazo, bolsa rendeu mais do que taxa Selic, ativos pré-fixados de renda fixa também, atrelados à inflação também, bolsa norte-americana também, quase tudo rendeu mais do que a taxa Selic. E aí você pode ter a pergunta, poxa, o que eu devo fazer então? A resposta é se aprofundar nos seus estudos sobre investimentos. Na próxima terça, eu vou transmitir uma aula chamada 3 mudanças para fazer na sua carteira ainda esse ano que podem dobrar o potencial de retorno dela acima da inflação. Vou deixar o link para essa aula aqui na descrição. E aí, dito isso, tá? O veredito sobre o Tesouro Selic, ele passa por 2 pontos, tá? O primeiro, não só pode, como é muito válido sim, ter uma fatia da sua carteira ou no Tesouro Selic ou em ativos de renda fixa pós-fixados. O segundo, olha o termo que eu usei, uma fatia da tua carteira. 10, 20, 30%, dependendo aí do teu perfil de investidor. A ideia aqui não é demonizar o Tesouro Selic, mas te mostrar que assim, ficar milionário em 5 anos, multimilionário em 10, não é assim que funciona. O que resta de fato é o trabalho. Investimentos servem para preservar e multiplicar esse patrimônio constituído pelo trabalho com um método, indo além de colocar todo o teu dinheiro num ativo só. Beleza? Agora me conta aqui, você está investindo tudo no Tesouro Selic? Deixa teu comentário para eu saber, numa boa mesmo. E se você quiser participar, assistir a aula que eu vou transmitir na terça-feira, o link para ela vai estar aqui vai estar o link a um vídeo complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.